Eu quero falar aqui brevemente na palavra de Deus. Vamos abrir aí um versículo bíblico. E o tema de hoje é sobre o maior presente que Deus já deu ao ser humano. Você sabe qual é? Oi? O maior presente que Deus já deu ao ser humano é o que? A vida. O que mais? Tá já chegando aí. Salvação. O maior presente foi Jesus. O maior presente que Deus deu ao ser humano. E Jesus para mim. Sabe, o maior presente que Deus deu a nós é um negócio chamado liberdade. A liberdade, o livre-arbítrio. Algumas teologias, alguns ensinos teológicos falam que o ser humano não tem liberdade, que Deus determinou que ele se salvasse ou que ele determinou que ele se perdesse. Mas isso é uma das maiores heresias que existe. Você observa a história do Jardim do Éden. Deus colocou Adão e Eva lá e disse: olha, vocês são livres para escolher. Aqui tem as árvores boas, ali tem uma árvore má. Se você quiser comer dela, coma, mas sabendo que você, ao comer dela, vai morrer. Isso é o que? Liberdade. Algumas pessoas dizem assim: poxa vida, mas Deus poderia ter feito diferente, né? Deus poderia ter feito o ser humano de uma forma que ele não sentisse vontade de comer aquela árvore, que era errada. As pessoas dizem: olha, era para Deus ter feito assim, né? Ter feito o ser humano programado para ele já não fazer nada errado, fazer só o bem. Só que aí está o princípio da maldade, o princípio diabólico do controle. E Deus não é assim. Se Deus fizesse isso, Deus seria como o diabo, mau. Porque o diabo é que faz isso. Ele programa as pessoas, ele controla as pessoas. Eles querem que as pessoas façam as coisas conforme ele deseja. E Deus não é assim. Por mais que Deus programasse as pessoas para fazer coisas boas, isso seria algo mal. Isso seria algo mal. Por que seria mal? Porque iria estar tirando das pessoas o quê? O livre arbítrio, a liberdade. É impossível, preste atenção, é impossível você amar sem ser livre. Na Bíblia, 1 João 4, verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o principal ingrediente do amor, sabe o que é? A liberdade, o livre-arbítrio. Você já viu algumas pessoas tentando obrigar outras a amar? Ou, se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, né? Diz assim: querem que as pessoas fiquem com ele, amem ele à força. Isso é amor? Isso não é amor. Observe, o amor, a essência do amor está na liberdade. Pessoas que escolhem voluntariamente amar outros. Esse é a essência, o princípio do amor. Deus, ele não força ninguém a nada. Ele não programa ninguém para nada. O inimigo é que faz isso. Tem um versículo na Bíblia, não sei se você já leu, que ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Observe, é assim que o inimigo faz também com as pessoas. O inimigo, ele chega e bate com as duas pernas, derruba a porta abaixo e entra dentro da sua casa e diz: agora quem manda aqui sou eu. Entendeu? E ele faz isso porque ele é legalista. Por que ele faz isso? Porque ele espera você pisar em falso, né? Porque quando você pisa em falso, aí ele tem um motivo para desmantelar as coisas. Eu vi uma história uma vez, né, de um cara que disse que, é uma história, não é uma ilustração, né? Disse que o diabo deu uma casa a ele, né? Aí disse: a casa é sua, eu só quero que você me dê um prego. Aí o rapaz disse: só um prego? Você pode me dar a casa, só um prego, tá dado o prego. Aí deu um prego ao diabo, né? Aí botou um prego na sala. Aí esse prego, a casa é minha, mas o prego é o diabo. Aí daqui a pouco o diabo chegou com uma carniça, 10 quilos de carniça, aí pendurou no prego. Desceu a casa todinha, carniça. Aí o rapaz disse: você tem que tirar isso daí. Não, meu filho, que você não manda não, o prego é meu. A casa é sua, mas o prego é meu. Desceu tudo.
Olha, é exatamente isso que o inimigo faz com as pessoas, né? Ele tira a paz, tira a liberdade. E a obra de Deus é exatamente restaurar a liberdade aos seus filhos. O princípio do amor é a liberdade. A maior dádiva que Deus deu ao ser humano é a liberdade. A lei de Deus, lá em Tiago, capítulo 2, fala que é a lei da liberdade. E o que é o contrário da liberdade? Todo mundo sabe, né? O contrário da liberdade é o quê? É a escravidão, é a prisão, não é isso? O contrário da liberdade é a escravidão. Você sabe me dizer na Bíblia qual é a maior prisão que existe? A maior escravidão que existe? É exatamente o que está escrito aí em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Cinco, 22. Provérbios 5, 22. 5, 22. Achou? Achou, roda? Diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, pela sua muita loucura. Perdido, cambaleia. Observem bem. Diz que as cordas dos seus pecados será detido. Toda vez que o ser humano peca, ele amarra um laço em torno de si que tira a sua liberdade. O pecado tira a nossa liberdade. O maior dom que Deus nos deu, a liberdade. Você pode dizer assim, o maior dom que Deus nos deu foi Cristo, não é? Mas não tem como você ser salvo por Cristo enquanto você for preso. Você só pode desfrutar da liberdade quando você deixa Cristo lhe libertar verdadeiramente. Isso está escrito em João 8. João 8, veja aí. João 8. João 8. É quase isso. Esse também fala. Começa por aí. A partir do 32. João 8, 32. Começa por aí, mas vamos ler um pouco mais. João 8, 32. Conhecereis a verdade, vos libertará. A verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. O escravo não fica sempre na sua casa, e o filho sim para sempre. Agora veja o 36, o que ele diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que liberdade é essa? Se o filho vos libertar, vocês serão livres. Livres de quê? Leu aí. Do pecado. Essa é a maior... Esse é o grau máximo de liberdade. É você ser liberto de quê? Do pecado. Existem pessoas que são prósperas, existem pessoas que são bem de família, existem pessoas que são bem de saúde, mas essas mesmas pessoas muitas vezes são escravas do pecado. Enquanto o ser humano foi escravo do pecado, ele não é livre. E ele só é verdadeiramente livre quando ele se libertar do pecado. Existem pessoas na igreja que vêm para a igreja, que lê a Bíblia e são escravos do pecado. Na verdade, o ser humano em si, ele é escravo do pecado. E só Jesus pode nos libertar do pecado. Aí ele diz assim: se eu vos libertar, o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão
livres. As pessoas, elas criticam a igreja, muitas, eu já ouvi muito isso, né? A igreja é muito ruim, porque você não pode fazer isso, não pode beber, não pode ir à festa, não é? Não pode comer isso, não pode beber aquilo. Ou seja, na compreensão delas, a igreja tira a liberdade delas. É exatamente o contrário, né? Quando você vem para a igreja, quando você estuda a Bíblia, quando você busca a Deus, ao você fazer isso, você se torna uma pessoa livre. Mas na mente da pessoa escrava, ela acha que a escravidão dela é liberdade e que prisão é a libertação. Observe, é tudo ao contrário. E diz assim, não, eu preciso beber para eu me alegrar. Então na igreja eu não posso beber, então não tem como me alegrar. Então a igreja é uma prisão. Só que liberdade não é você ter a liberdade de beber para se alegrar. Liberdade é você se alegrar sem precisar beber. Concorda comigo ou não? Ó, você diz assim, eu preciso fumar para eu sentir prazer, né? E eu quero ter essa liberdade. Mas liberdade mesmo é você sentir prazer sem precisar fumar. É você já sentir a alegria, o prazer, é você já sentir a felicidade sem você precisar dessas coisas aí. Porque você observa que tudo isso aí, que as pessoas dizem que querem ser livres para fazer, são coisas que acabam fazendo exatamente o contrário. Destruindo a liberdade dela, destruindo o livre-arbítrio, destruindo a paz, acabando com a saúde delas. E o inimigo disfarça isso de liberdade. Ah, eu quero ter liberdade de ter quantas mulheres eu quiser. Isso é liberdade? Já imaginou? É. Você com uma mulher só, você tem hora que é problema, né? E o conflito é grande, né? Aí, de repente, você arruma 2, 3, 4, 5, imagina aí, aquele problema multiplica pela mesma quantidade, né? E o homem tem o pensamento de que isso é liberdade. Um negócio que aniquila com o homem. Eu já vi muitas pessoas morrerem por causa desse problema, né, de ter muitas mulheres. No meu trabalho mesmo teve um rapaz lá que atirou na cabeça. Tipo, foram olhar o contra-cheque dele, ele recebia o salário, aí estava assim, pensão tal, pensão tal, pensão tal. Aí sobrou, parece que R$ 25 para ele. Ele olhou para o contra-cheque e atirou na cabeça. Quem foi que arrumou as mulheres? Não foi ele? Aí disse, não, mas aí é a liberdade. Eu tenho uma mulher aqui, tenho uma mulher lá, tenho uma mulher lá, quer, né, passar bem na fita. Observe essa ideia de liberdade. Todas as leis que foram escritas no mundo inteiro, a lei maior que tem no Brasil, sabe dizer qual é? A lei maior que tem no Brasil, qual é? A Constituição Federal. A Constituição Federal. Todas as nações do mundo, elas têm Constituição, são leis. Qual é o objetivo dessas leis? Preservar e garantir a liberdade das pessoas. E esse princípio vem de onde? Da lei de Deus. Vem de Deus. É um princípio bíblico. É um princípio divino. Preservar e garantir a liberdade das pessoas. A liberdade, irmãos, ela se subdivide em diversas subcategorias. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Sabe o que significa liberdade econômica? Acordou? A liberdade econômica, sabe o que é? A liberdade econômica é uma coisa que não existe. Está se acabando no mundo. Para vocês terem uma ideia, o dinheiro que você usa, ele não deveria ser controlado pelo Estado, porque isso significa controle, significa privação da sua liberdade. O dinheiro que o Estado emite é um dinheiro que ele controla, é um dinheiro que ele manipula, é um dinheiro que ele inflaciona. E você tem o dinheiro e muitas vezes você perde o poder de compra, porque o Estado manipulou o dinheiro.
ele aumentou a expansão monetária, aumentou a quantidade de dinheiro, então ele tira a liberdade econômica das pessoas. As nações, elas estão assim, entendeu? Subjugadas à tirania do Estado, no que diz respeito ao dinheiro, porque elas não têm ainda liberdade econômica. Hoje nós vivemos dessa maneira, entendeu? Não tem liberdade econômica. Recentemente foram criadas aí criptomoedas, que eram pessoas que estavam exatamente procurando promover isso, a liberdade econômica, para que as pessoas possam ser dono do seu próprio dinheiro e não possuir um dinheiro controlado pelo Estado. A liberdade econômica não envolve só o dinheiro, mas envolve a sua capacidade para trabalhar, a sua capacidade para produzir. E observe bem que isso está sendo tirado das pessoas também. Rouba. Aconteceu um episódio interessante desse. Tinha uma blitz ali, né? Aí vinha um cidadão do sítio, esse pessoal, o agricultor do sítio, que não tem instrução, né? Mas ele chegou lá na Honda, entendeu? Ele chegou na Honda e ele trabalhou e ele comprou uma moto à vista na Honda. Aí saiu montado na moto. Só que ele não dissera a ele, e ele não sabia que não podia andar em moto sem placa, né? Só que ele comprou a moto, entendeu? Subiu na moto e partiu. Aí de repente chegou na blitz. Aí o rapaz disse: olha, é o seguinte, cadê a placa da moto? Disse: rapaz, eu comprei a moto agora, vou botar a placa ainda. Disse: mas não pode andar sem moto sem placa. Só sei que aquele girou, rodou, entendeu? E o rapaz disse: olha, você vai ter que deixar a moto. Disse: mas rapaz, mas eu comprei a moto. Disse: mas vai ter que deixar a moto. Aí quer dizer que vocês vão tomar minha moto? Eu disse: vai tomar sua moto. Mas eu comprei minha moto, vocês vão tomar minha moto? Eu disse: vamos tomar sua moto agora. Observe bem, perante a legislação, aquilo, a polícia dizia estava certo, mas raciocínio consigo, isso está certo? Isso nunca vai estar certo em lugar nenhum do mundo. Você compra um bem, você não pode usar o seu bem, porque você tem que se submeter à tirania do Estado, imposto. Ele chega lá e toma de você, entendeu? E se fosse outra pessoa que fizesse isso, seria roubo, mas como é ele que está fazendo, ele botou outro nome lá. Isso significa que você não tem liberdade econômica. A sua casa, você pensa que é sua, né? De repente ele chega lá com um PTU para você pagar. Aí vai lá pagar para você reconhecer que o Estado manda. Tudo isso priva a sua liberdade. Para resumir a história aqui, não prolongar muito. Outra vertente da liberdade. Liberdade religiosa. Sabe o que é isso? Liberdade de consciência. O que é liberdade de consciência? Liberdade de consciência. Liberdade de consciência. Eu guardo o sábado. Isso é liberdade de consciência. O outro diz: eu não quero guardar o sábado. Liberdade de consciência. Eu adoro a Deus com a Bíblia. Liberdade de consciência. Eu adoro a Deus batendo tambor. Liberdade de consciência. Olha, nós vivemos em um ambiente onde tem relativa liberdade de consciência. Por exemplo, antigamente não se podia pensar de uma forma diferente do pensamento dominante. A pessoa dizia: é assim, você tem que fazer assim. Se você quisesse andar com a Bíblia, você era perseguido. Ou seja, significa que ali não tem liberdade de consciência, não tem liberdade religiosa. E a liberdade de crença, de você acreditar no que você quiser. A gente sabe que a Bíblia é correta, não é isso? A gente sabe que o sábado é correto. A gente sabe que Jesus é bom. A gente sabe tudo isso, né? Mas a gente sabe também que existem pessoas que não pensam assim. E que eu e você não podemos obrigar elas a pensar assim. Porque elas têm o quê? Liberdade de crença. Isso é um direito, um princípio, uma garantia dada por Deus às pessoas. Deus colocou o ser humano no mundo e ele deu liberdade às pessoas. Ele não disse: você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que crer em mim. Deus não faz assim. Ele dá liberdade de crença, liberdade de consciência, liberdade religiosa às pessoas.
E existe uma liberdade que é a mais básica das liberdades. Qual é? A mais básica de todas. Está lá na Constituição Federal. É o direito de ir e vir. O direito de ir e vir. Essa é a liberdade mais básica que foi dada. Você pode pensar, puxa vida, é uma coisa tão simples, né? Direito de ir e vir, mas é uma liberdade. O direito outra liberdade que é o direito de você respirar. É um direito. Porque você chegou no ponto que eu queria chegar aí. Você agora chegou no ponto que eu ia começar agora. Eu vou falar sobre isso daí para que você compreenda bem. As pessoas que assistirem também, né? Falar sobre isso daí, que eu estou falando para vocês sobre liberdade. O dom que Deus nos deu foi a liberdade. A liberdade é uma dádiva de Deus. É um presente que Ele nos dá. É algo que Ele nos concede. É algo que Cristo faz por nós, nos liberta. Não é isso? O trabalho do inimigo é exatamente o inverso. É o quê? Prender o ser humano. Aprisionar o ser humano no pecado. E aprisionar o ser humano na tirania do sistema que ele se submete. E esse sistema começou a ser implantado de forma mais intensa nesse ano, 2020. O Estado começou a decretar que você não saia de casa. Ele começou a tirar qual o seu direito aí? Sabe me dizer qual foi? O direito mais básico que existe no ser humano é o direito de ir e vir. E você diz, tudo bem, eu vou ter que ficar em casa. Você vai dizer, você... Ele chega lá, aí diz, olha... E nela falou aí, né? Você chega lá, faça aqui o teste. Aí você o teste, aí você está positivo. Deu positivo o seu teste aqui. Mas eu não estou sentindo nada, não estou sentindo uma dor, não é isso. Está positivo. Você tranca lá dentro do quarto, não pode sair de lá. Observe bem. Eles tiraram o seu direito de ir e vir. Eles tiraram o seu direito de respirar. Porque a principal função de uma máscara é atrapalhar a sua respiração. Essa é a principal função dela. Preste bem atenção. Quando você bota uma máscara na cara, a primeira coisa que você vai ter é dificuldade para respirar. Ou seja, e isso é o quê? É opcional ou é obrigatório? É obrigatório. Todo lugar que você chega, o pessoal diz, bota a máscara, bota a máscara, bota a máscara. Se eles chegassem para você e dissessem assim, não saia de casa. Se eles dissessem para você, bota a máscara. E não desse uma desculpa para isso, você jamais ia fazer isso, né? Mas aí tem já um motivo para que eles implantem isso, para que eles façam isso. Eles têm que ter uma causa. Observe bem. Nero, visto a história de Nero, ele queria reconstruir Roma. Ele disse que Roma é uma cidade bonita, mas eu quero torná-la maior. Aí ele precisava de quê? Ele precisava de dinheiro. E o dinheiro vinha do povo. Se eu quero reconstruir Roma. Aí, na época lá de Nero, havia já o Congresso. Porque esse negócio de Congresso, Senado, essas coisas, vem de Roma, né? E disse que Nero, ele tinha aquele plano, mas ele não tinha o apoio do povo, nem tinha o apoio do Congresso. Não tinha. Aí Nero bolou um plano. Que plano foi esse? Eu vou tocar fogo em Roma. Eu vou tocar fogo em Roma. Quando tiver tudo destruído, eu digo, agora eu vou construir Roma. E agora o povo vai dizer, tem que reconstruir mesmo. Observe bem. Ele queria algo, entendeu? Mas não queria. Do mesmo jeito, o inimigo. Ele quer tirar a sua liberdade, a minha liberdade. E ele sabe que se você tirar a sua liberdade de qualquer jeito, você vai se revoltar, não é isso? Mas aí então ele bola um plano, semelhante ao plano de Nero. Ele incendiou Roma, mas só que ele trabalhou de tal forma a não fazer parecer que ele tinha incendiado. Ele incendiou Roma e achou um culpado para isso, entendeu? Que não era ele. A mesma coisa nós também vemos se repetir do mundo.
Foi colocada uma doença aí na sociedade, no sistema, nas pessoas. E o verdadeiro responsável por essa doença não aparece, ninguém sabe quem é. Mas aí dizem aí que o culpado pela doença é você. E por isso você não deve sair de casa. E por isso você deve usar máscara. Observe a estratégia diabólica de controle, de manipulação, de tirania, de privação da sua liberdade. E isso está apenas começando, irmãos. Está apenas começando. Preste atenção, viu? Existe uma liberdade, uma garantia também na lei, na Constituição, que fala sobre o meu direito, o seu direito de privacidade. E isso daí também, ó, já era. Acabou. Na hora que você vai entrar numa rede social, você vai abrir uma conta no Google, né? A pessoa que usa a internet, vai abrir ali uma conta no WhatsApp, vai abrir uma conta no Instagram, aí tem um botãozinho ali chamado aceitar, entendeu? Aceitar. Aí você pensa que aquele aceitar ali é para você entrar na rede, né? Tudo bem, você vai aceitar, só que naquele aceitar tem um monte de coisa dizendo lá. Quando você clica em aceitar, você está dizendo que o aplicativo pode saber onde você está, pode ver o que você está fazendo, pode saber a sua data de nascimento, seus dados. Observe, aí diz lá, tem uns programas, aplicativos hoje em dia, que eles ficam dentro da sua casa capturando tudo que você fala, tudo que você faz. Por que eles fazem isso? Porque eles geram dados com aquilo para que eles saibam o que eles podem oferecer para você, para que você é o produto, entendeu? Você é o produto deles. Tem um documento aí que também que é para a gente assinar, entendeu? Que a própria igreja mandou, para que a gente consinta com isso, porque o governo, ele quer que a igreja envie nossos dados para o governo, entendeu? Nossos dados para o governo. E ele assim, os meus dados, os seus dados é o quê? É algo seu, é algo, entendeu? Os seus dados, suas informações é algo seu. O governo, a internet, eles já manipulam isso, eles já roubam isso de você, seus dados, sem você saber. Aí, o ano passado agora, ou foi esse ano já, aprovaram a lei falando que as pessoas só podem fornecer seus dados se elas consentirem. Aí, assim, agora a gente vai ter que fazer um documento para que as pessoas consintam, que a gente vai fazer isso com ela, que a gente já vem fazendo há muito tempo sem elas saber. Mas agora elas vão ter que consentir. Então, Patrícia está até com uma folha lá em casa, né? E para você autorizar, né? Eu autorizo a igreja, eu autorizo o governo a usar meus dados. Que dados são esses? Sua localização, seu histórico. Aí eu não sei como é que vai ficar, porque assim, é o que eu estou dizendo para vocês, é uma coisa boa, porque de certa forma vai colocar você de acordo com a lei, né? Mas ao mesmo tempo é algo que invade o seu direito de privacidade. E observe bem que esse é o sistema diabólico, porque ele não pergunta se você quer ou não. Ele diz aqui, assina aqui e pronto. Entendeu? Ele não pergunta se você quer usar máscara ou não. Ele diz, bota a máscara na cara e pronto. Quando você se tranca dentro de casa e você coloca uma máscara na cara, você não respira direito, você não se exercita, você não toma sol, você não fica bem equilibrado também, ó, emocionalmente, porque é um negócio que altera a sua emoção, seu emocional, né? E as coisas que virão depois disso serão mais restritivas, mais proibitivas do que essas. Elas vão afetar a sua liberdade de crença, a sua liberdade de escolha, as coisas que virão futuramente. Me falaram aí, eu vi na internet também sobre isso. Eu geralmente não acredito nas coisas que eu vejo na internet, mas eu simplesmente menciono porque eu ouvi falar, né? Que o ano que vem eles vão começar a vacinar as pessoas. A vacinar as pessoas. Agora me diga, eles vão perguntar se as pessoas querem ser vacinadas? Não. Eles vão dizer assim, olha, aqui está a vacina para você tomar. Se você não tomar, aí eles vão começar a dizer, ó, você não pode entrar em supermercado. Você não pode entrar em farmácia. Você não pode entrar no trabalho.
Veja aí, foi-se embora a sua liberdade de ir e vir. Aí você vai dizer assim, não, eu não quero essa vacina porque eu não gosto de vacinas. Mas não tem escolha, meu filho. Se você não for vacinado, não vão deixar você mais entrar em lugar nenhum. Isso é um sistema diabólico, irmãos. Isso é opressão maligna. Que eu estou falando para vocês, né? Começou agora, com coisinhas simples, que para mim não são nem tão simples assim. Quando disseram assim, fica dentro de casa, eu peguei a bicicleta e saí, né? Parti mesmo. Bota a máscara na cara, eu peguei a máscara e botei no bolso. Por quê? Eu compreendo, irmãos, amigos, que Deus nos deu um trem descarrilhado. Eu compreendo que Deus nos deu livre-arbítrio para que você escolha. E Deus nos diz que a gente deve escolher o que é bom. Eu prefiro respirar do que ficar com a minha respiração impedida. O cidadão lá disse, não, mas você está colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Eles usam esse argumento, né? Colocando em risco a sua vida, vai matar fulano. Veja, é o que eu falei para vocês, né? Pegou a doença, jogou lá no mundo, né? Aí agora o culpado pela doença é você. O culpado pela doença é você que não está usando máscara, que não está fazendo o que ele está dizendo que é para fazer. Esse é o retrato do que a gente vai ver daqui para frente, né? Aqui para frente. Você quer obedecer a Deus? Não, eu quero guardar o sábado, eu quero seguir a Bíblia. Se você fizer isso, entendeu? Você vai prejudicar os outros. Você não vai ser unido com o sistema, você é desunido. Irmãos, o que eu quero falar aqui para vocês é que a raiz da essência de tudo de bom que Deus nos deu está contida na palavra liberdade. E no tempo do fim, pessoas estarão sendo oprimidas, subjugadas, obrigadas a fazer o que elas não querem. Mas essas pessoas vão usar a sua liberdade para lutar contra isso e se voltar para Deus. E dizer, eu quero servir a Deus. Isso, irmãos, é também um dos argumentos que está envolvido no grande conflito. Porque o diabo ele disse o seguinte, olha, Deus, ninguém te serve, ninguém te ama, ninguém te obedece. E Deus realmente ele não obriga ninguém a seguir e a obedecer a ele. E o diabo disse para Deus, olha, ninguém te segue, todo mundo é mal, todo mundo só segue o mal, todo mundo só te desobedece. Mas só que aí o inimigo está errado, porque em todos os tempos na história do mundo sempre houve um grupo de pessoas, ou um, ou dois, ou mais, que disseram assim, não, eu escolho servir a Deus. O inimigo disse, não, mas mesmo você perdendo, eu escolho servir a Deus. Daqui para frente, vocês vão ver o que significa privação de liberdade. Nos próximos meses, nos próximos anos, eu acredito que tudo isso vai ser muito rápido. A sua liberdade vai ser tirada cada vez mais. Cada vez mais. E você, se você não tiver aprofundamento na palavra de Deus, você vai achar tudo normal. Como as pessoas acham, né? Fica dentro de casa trancado, bota uma máscara na cara e acha normal. Não, é tranquilo, normal, porque estão dizendo que é para proteger isso. E você pensa que não, os seus direitos, a sua liberdade caindo por terra. Preste atenção, eu falei para vocês aqui, ó, que existe a Constituição Federal, que existem leis que procuram garantir a nossa liberdade. Mas basta surgir um problema desse como uma doença, eles simplesmente anulam tudo aquilo. Toda aquela garantia, todo aquele direito que você ganhou com a Constituição, ele é anulado. As leis, elas servem para nos proteger. E qual é o principal momento que a lei deve nos proteger? Nos momentos de crise. E é exatamente nesse momento que você vê que elas são anuladas. As leis são completamente abrogadas por meio de decretos dados por pessoas sem nenhum tipo de entendimento do que significa liberdade. De pessoas que são manipuladas para manipular outras. Aquela lei, a palavra de Deus, a Constituição, que servia como garantia para dar os seus direitos, tudo aquilo é escanteado e então é colocada em prática a lei da opressão, que é que a gente está vendo se multiplicar no mundo aí. Eu quero convidar agora, irmãos, para nós orarmos.
falar sobre esse tema aí, 11h30. Infelizmente está uma quentura terrível aí, né? E pedir que Deus alivie esse calor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Está na frente da câmera. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela a liberdade que o Senhor nos concede para escolher, e que nós venhamos usar essa liberdade para escolher a Ti, escolher Te seguir, Te servir e lutar contra essa onda de opressão, de tirania que se aproxima de nós. Nós vemos que tudo isso vem do diabo, não vem do Senhor, porque o Senhor nos concede liberdade. O inimigo trabalha para tirar a liberdade. Tua palavra nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a liberdade que nós pedimos e desejamos para nós. Que o Senhor nos liberte de todo o mal, nos liberte de todo o pecado, toda a escravidão do pecado. Nos ensine o que significa te amar, te respeitar, o que significa, ó Deus, viver conforme a tua vontade. Que o Senhor nos dê a liberdade verdadeira, nos dê liberdade de pensamento, nos dê a tua graça,